né? Assim, às vezes eu converso com os colegas que trabalham na internet e o cara E aí o que acontece? Quando você encampa isso, né, aquela coisa que o Humberto Eco falava dos apocalípticos integrados, se você se integra demais, você não consegue ver os riscos que aquele meio oferece. E é complicado, porque assim, uma das grandes coisas, uma das grandes vantagens do jornalismo na internet é a proximidade entre o discurso e o tema, digamos assim, que está sendo discutido ali. No caso, por exemplo, diretamente falando de produtos culturais. Então, assim, você lê a resenha do filme e, sei lá, você já baixa o filme depois que você viu a resenha, ou você já baixa o disco imediatamente, você já confere um capítulo do livro que está disponível no site da livraria. Então, você tem esse imediatismo que é muito bom, porque você não perde, digamos, o fio da meada. No entanto, você também corre o risco, e a gente vê muito isso, sobretudo em blogs e tudo, que a internet vira uma espécie de ciclo vicioso. É como se a internet só pudesse ser produto. Algumas pessoas me parecem que atuam dessa forma, nem que elas pensem dessa forma, mas que a internet ela vira o único repertório dela é ela mesma. Então, assim, é como se as pessoas ficassem copiando. E eu acho um grande diferencial para qualquer um que está fazendo jornalismo é exatamente você ter a informação diferente. A internet mesmo já botou em xeque essa questão do furo, gente. Assim, a gente ainda tem essa preocupação que, quem foi que deu a primeira informação? Desculpa, 5 minutos depois ninguém sabe mais quem deu o primeiro. Então, assim, vale tanto a pena você se matar, porque você vai dar um furo, assim, e hoje eu acho que já de fato isso, assim. Acho que outrora a pessoa pensava um dia, né? Tipo, quem deu primeiro foi o povo, quem deu primeiro foi o diário. Hoje em dia, gente, 5 minutos você já se perdeu. Você olha assim, você entra no Twitter e tem lá os trend topics para você achar quem foi que jogou aquela informação que está lá, assim. Então, assim, esse pioneirismo é uma questão de uma vaidade muito pessoal e é esquisito, porque não dá nem para ser narcisista, porque as pessoas de fato não veem mais. E aí o que vai importar nesse caso é exatamente que você tenha um conteúdo mais robusto. E esse conteúdo robusto, ele tem que ser obtido onde ele tiver que ser obtido. Então, assim, se você vai fazer uma matéria de literatura, você pode consultar a internet, e deve consultar a internet, porque é um canal mais ágil, né? Você já está no computador escrevendo, então. Mas, assim, se você ficar se restrito àquilo, muito provavelmente a sua informação vai sair igual a de todos os outros. Então nós temos que também ter essa atenção para o que a Julie colocou como essa questão do offline. Né? Você tem que ter essa permanente relação, você está buscando a informação em outros lados. E essa questão do offline tem a ver com, como eu falei, da questão da formação permanente da própria memória. Né? Nós temos que ter esse repositório para a gente fazer até para criticar, para comentar, para ver o que está colocado de uma forma diferente, de você fazer articulações, você não cair na mesmice, né? Assim, eu acho que é um problema do jornalismo cultural como um todo hoje, é que ele tem a memória muito curta. Então, assim, você vê isso em várias situações. Eu lembro, por exemplo, para comentar um ponto aqui que é Caro Diego, que é cinema, quando saíram esses novos filmes do Batman, virou moda, aliás, quando saíram esses novos filmes do Batman, virou moda você falar muito mal dos filmes anteriores, né, que é o terceiro e o quarto, aquele com o George Clooney e o outro com o Val Kilmer, que são horrorosos, e falar um pouco bem dos primeiros filmes do Batman que tinham sido dirigidos pelo Tim Burton, que são aqueles filmes meio góticos, com o Michael Keaton, que é feinho, tudo gordinho e baixinho. Contudo, quando os filmes, a terceira e a quarta parte do Batman saíram no cinema na década de 90, as pessoas falavam mal do filme do Tim Burton. Então, as pessoas compram muito facilmente o conteúdo do release. O release não sei se você já viu os press kits das produtoras de cinema, é um troço de 40 páginas, cara. Então, assim, quase tudo, sei lá, 80, 90% que sai na internet sobre cinema é cópia do press kit. E o press kit tem tanta informação que por isso que você vê são muitas informações distintas,
mas é o mesmo conteúdo. Então, os caras compram de fato o discurso. O cara nem para pensar se de fato aquilo era ruim ou se não era, se era bom. Então, assim, vira meio umas correntes de moda e as pessoas têm um pouco essa, sei lá, elas deveriam ter resistência, assim, de tentar pensar por si só, mas eu acho que essa questão da memória impossibilita um pouco a gente. Só para fechar, porque assim, eu estou meio zigue-zagueando, o último assim, grande desafio que eu vejo, que me parece que o jornalismo cultural da internet tem, é o de efetivamente ser jornalismo. Ou vou ser mais preciso, o de tomar para si atribuições do jornalismo que são trabalhosas e que, do ponto de vista prático, às vezes são as mais desagradáveis. Né? Agora que eu falei abstrato, vou ser mais preciso. Aquele discurso que as pessoas têm de achar que você não precisa de diploma para exercer jornalismo e tudo, é muito engraçado, que as pessoas acham, quando elas falam isso, elas só valorizam um ponto da questão, como se um jornalista fosse aquele que tem a possibilidade de falar, de se expressar. Ora, como a gente aprende na faculdade de jornalismo, o jornalista também é o cara que ouve os dois lados. Então ele não é só o cara que se expressa, ele é o cara que vai ouvir os outros. E aí, o jornalismo na internet ele tem uma vantagem, os blogs, não só o jornalismo, mas essas formas de expressão próximas ao jornalismo que a gente encontra na internet, que eles às vezes têm uma vantagem que nós no impresso não temos. Né? Então, assim, eles gozam de menos mordaça. Então é muito mais fácil você denunciar os desmandos públicos, você denunciar falcatruas, coisas do tipo. No entanto, gente, você abre uma premissa muito perigosa de que você não ouviu do outro lado. Então, assim, o Jornal Povo fez uma matéria muito interessante nesse domingo, não sei se vocês leram, sobre a situação caótica e vergonhosa da estrutura do teatro fim de Guarapiranga, porque vai ter um festival agora esse fim de semana. E essa parte da apuração é exatamente a parte chata que muitas vezes na internet as pessoas não querem fazer. Que é você ir lá, é você esperar o secretário da cultura, é você levar um chá de cadeira, sabe? É você perguntar ao cara e você dar a chance dele explicar o porquê aquela coisa está errada. Então, assim, a gente também tem que pensar, se vai ser jornalismo, você tem que você tem que assumir o ônus e o bônus. Né? Você tem que pegar a parte legal, que é você dar uma de inteligente falar sobre o que você quer falar, e você tem que pegar a parte chata, de você entrevistar o entrevistado mala, que você tem que levar o chá de cadeira, que você ouvir um cara picareta falando deslavadamente porque aquilo ali está dando errado. Então, assim, essa parte contraditória, tensa, exatamente a parte que revira os nossos estômagos quando nós estamos na redação, ele também tem que ser assumido, porque é uma parte inerente do nosso trabalho. Sob pena de você estar correndo contra a ética, né? Na verdade, você ser uma pessoa que é simplesmente omitir opiniões. E aí me parece que a questão de simplesmente omitir opiniões, ela abre esse precedente perigoso, né? De você começar a se achar o dono da verdade e você não querer ouvir o outro lado. Então, exatamente isso. Isso, para fechar, tem a ver com o que a Júlia falou, exatamente você também bater perna, né? De você descobrir o que tem, o que tem mundo afora. Porque eu acho que a internet é um campo em que ela exige, do ponto de vista ético, uma certa militância. Por quê? Porque a gente, os primeiros discursos, é muito fácil você como pode dizer, você se maravilhar com o que a internet tem a oferecer. Ainda mais agora que a gente tem internet portátil, você acessa no celular e tudo, então essa facilidade, ela encanta muito facilmente a gente. Só que o que você vai ter aí é que esse encanto, muitas vezes, ele é confundido com a onipotência do meio. E é como se a internet tivesse alguma coisa mágica que fosse garantir que ela fosse mais democrática do que o impresso, de que ela fosse mais livre do que o impresso, que tudo fosse melhor do que o impresso ou do que os outros meios. E isso é curioso, porque todo mundo reclama, quando você vai em debate sobre jornalismo cultural, dos cadernos, né, de cultura, dos programas de cultura, em rádio, TV, enfim, deles ficarem presos ao agendão. E a internet, que em tese teria mais liberdade para fugir do agendão, caiu no agendão também. Então, assim,
O que me impressiona no jornalismo da internet é que os problemas que nós temos nesse nas formas tradicionais de explorador do jornalismo, ele também tem, ele não fugiu. E aí essa é a questão que a gente tem que pensar. Às vezes a gente sempre fala, tudo tem na internet. Gente, não existe isso. Isso é uma grande bobagem. Assim, você de fato acha que miraculosamente, ou com um acaso matemático mágico e maravilhoso, vai garantir que tudo chegue naquele e-mail? Ou antes até chega, mas como é que a gente navega na internet? Você vai passar 2, 3 horas procurando uma coisa que você nem sabe que você quer achar, ou você vai entrar no G1, no R7, no Omelete, no Cinema com Rapadura, no site, se você já tem alguma referência, que você vai pegar aquela informação. Nós navegamos por sites, então assim, nós temos que ter isso. E essa nossa obrigação como jornalistas, de certa forma, se nós queremos acreditar que tudo tem na internet, é de transformar isso não numa verdade instituída, mas num objetivo, quase como uma ideia de objetividade, de você pegar e levar você para a internet. Porque é muito fácil você esperar, tipo assim, tudo vai aparecer na internet. E o que você está levando de novo? E é exatamente isso. Quando a gente faz as primeiras pesquisas exploratórias sobre qualquer tema na internet, a gente vai ver assim, acho que vivenciou isso, a gente vê sempre isso. O material do Ceará é exíguo. Não existe quase nada sobre o Ceará. Você vai procurar uma coisa sobre um artista cearense, desculpa, ele não existe, o cinema cearense não existe nada praticamente desses caras. Existem 2, 3 páginas, às vezes muito pequenas, às vezes muito mal escritas, então assim, nós temos que levar isso para lá. É não ficar esperando e achar que tudo tem na internet, como se uma entidade mágica e maravilhosa colocasse tudo aquilo pra gente, né? Então assim, para entrar na internet, nós temos que ser combativos, né? Então, do ponto de vista ético, nós temos que ser militantes e temos que investir jornalisticamente nela. É isso. Então, a gente vai passar a palavra para o Diego, que é o redator-chefe do Cinema com Rapadura. E aí eu vou abrir aqui. Eu estou me recuperando um pouco dos ataques do Hermano, né, sobre a internet. Mas assim, eu não tenho nenhum tipo de intenção de confrontar a questão do impresso com a internet. Eu acho que todo mundo aqui estuda jornalismo e sabe vantagens e desvantagens. Achei que era mesmo para a gente refletir um pouco sobre o trabalho que a gente faz e na minha área, mais basicamente, a questão do cinema. Eu queria agradecer o convite da Júlia e do pessoal da JAC. É muito bom estar aqui, eu me formei aqui há uns 2 anos e alguma coisa. Vejo professores queridos, amigos, ex-estagiários, colegas e pessoas muito legais aqui ainda. E é muito legal voltar aqui para a Unifor. Dessa forma, estou dizendo. Voltar de outra forma, não. Então, assim, a gente vai... Eu tenho tanta coisa para comentar, por favor. Vamos ver se a gente... Então, assim, o que eu foquei aqui na apresentação, até para não ficar chato ou redundante, e é muito bom estar aqui com esses dois, são pessoas fantásticas, é que eu tentei focar na questão da informação, né? O que é que a gente está levando de informação hoje para os leitores do Cinema com Rapadura, né? A gente é um site de cinema, mas acima de tudo é um site que fala sobre artes, né? Então, e cultura. Então, a gente acabou criando várias outras estratégias para fazer com que essa questão da memória seja preservada entre os nossos leitores e, obviamente, conseguir mais leitores, mais links, mais tempo de acesso na nossa página. Então, vou ter uma apresentação breve aí. A gente tem 7 anos, a gente fez agora esse julho agora. A gente fez 7 anos, eu não estava na fundação do site, né? Até corrigir o pessoal que estava no cartaz, mas hoje eu estou há 5 anos no portal e hoje eu sou editor-chefe, sou crítico, sou colunista e a gente também tem uma coluna no Diário do Nordeste às segundas-feiras. Por isso que eu também não quero atacar o impresso, porque a gente também trabalha com o impresso, é importante para a gente.
dá um retorno muito bom para a gente, está no Diário do Nordeste, né? E a gente está há 7 anos fazendo levando cultura, levando informação para os leitores, né? Hoje a gente figura como um dos principais portais do Brasil, ainda que nosso conhecimento aqui no Ceará, onde foi criado e onde tem a maior parte da equipe, ainda seja bem menor em relação ao Sul e Sudeste, incrível que pareça, né? A gente tem uma valorização muito maior fora daqui. Vamos pensar sobre isso. E assim, hoje a gente continua fazendo. A gente tem uma equipe muito grande, com mais de 20 pessoas do Brasil inteiro, né, que são colaboradores. A gente não trabalha com funcionários nem nada, são colaboradores que de alguma forma têm interesse pelo tema, conhecem o tema. A gente não pode criticar um filme se a gente não tem uma bagagem cultural sobre isso e um estudo teórico, acadêmico sobre a crítica e sobre o cinema, né? E os nossos colaboradores também são de várias áreas, publicitários, design e tal. E a gente tem um podcast também, que foi um produto que acabou virando nossa segunda grande atração do site, né? Que a gente se apropriou na época de uma linguagem que era nova, que era o podcast, que hoje já não é tão mais nova, mas a gente ainda continua com um resultado muito bom, né? Então, de todas essas formas, a gente leva todo dia a questão das novidades, o que é que está sendo discutido internacionalmente, né? Aqui no Ceará, no Brasil, todas as notícias que a gente pode levar para o público, a gente leva, né? E semanalmente tem a questão das críticas, especiais, colunas, enfim, é uma infinidade de assuntos que eu vou passar rapidinho aqui para vocês, tá? Vou comentar um pouquinho sobre eles. Como eu falei, a gente tem essa média, acho que está até um pouco desatualizada, deve estar um pouquinho mais, de acessos que está nessa plataforma dá para a gente, né? A gente acaba, às vezes a gente cai nas mãos de uma pessoa que jamais ouviu falar no cinema com rapadura, como a gente tem grupos mesmo que são pessoas que idolatram de todo o Brasil, né? Então, assim, a gente tem essa média de acessos, são 550 mil visitantes por mês, né? Com questão de 3 milhões e 500 mil de page views e a permanência de 4 minutos, né? Nosso maior público são os homens, 74%. Mulheres, por favor, acessem, leiam sobre cinema, é tão legal. E aí tem eu tô muito sério. A questão deixa eu trocar. E como eu falei, nosso maior acesso é na parte do Sul e Sudeste, né? E aqui no Nordeste, 16% do nosso público, de acordo com as pesquisas que a gente fez, que acessa o nosso site, né? E assim, como todo mundo sabe, a internet trabalha com marketing e todo mundo rico, né, com a internet, porque todo mundo patrocina página, todo mundo patrocina cinema, todo mundo não se ilude. Eu tenho 4 empregos, sabe? Tipo, não trabalho só com internet, eu não conseguiria viver só com isso. E, então assim, aqui são alguns parceiros que a gente já teve, né? A maioria é ligada nessa área de tecnologia, né? Ou também para área de arte, são os estúdios, são os distribuidores que querem ter algum tipo de parceria com a gente, né? E outros como instituições e o banco, o HSBC, que investe muito em cultura também, que foi um dos nossos grandes aliados. Enfim, nossa atual equipe é dividida, esse hoje, gente. A gente tem o Juliano de Filho, que é o diretor, né, nosso comercial, eu sou o editor-chefe, e a gente tem 2 tipos de redações. A redação de notícias, que é o que a gente fomenta todo dia, né, mostrando o que é que está sendo debatido, a questão do agendamento também, né, e a redação direcionada, que a gente chama, que não são aquelas atualizações diárias, né, o que a gente inclui as críticas, as colunas, os especiais, os websites, tudo que a gente cria além das notícias, né, que é uma atualização diária, a gente chama de redação direcionada, né. E os críticos e os colaboradores, que essa lista aí está antiga também, a gente tem mais gente.
Então, como eu falei, o Rapadura é, acima de tudo, acima do cinema, é um produto cultural, né? A gente fala de cultura. E a gente viu nesses 7 anos e nesses 5 anos que eu estou lá, que a gente precisa realmente expandir o nosso assunto. Não é só falar de cinema, porque senão você fica no mecânico, você fica na mesma coisa, você fica preso aos meses, os press kits gigantes que uma assessoria manda para você, e que você tem que botar aquilo, porque se diz que a sinopse do filme é aquela, então a gente vai acreditar. Né? Obviamente a gente tem que ter um pouco de bom senso de como você vai colocar aquilo ali. Né? Você não pode deixar se alienar dizendo que é um filme do Crepúsculo, é uma coisa maravilhosa, que é por causa disso que a gente vai chamar a atenção do público. Né? Então assim, a gente precisa também ter um pouco dessa questão de curatorial também, né? De saber como colocar essa informação. Então a gente produz notícias diárias a partir de agências de notícias internacionais e sugestões de assessoria de imprensa nacional. Vou já falar sobre isso também. Críticas dos filmes de estreia em DVD, colunas de diversas áreas. De uns 5 meses para cá a gente fez um estudo, eu e o diretor do site, de como é que a gente poderia elevar essa questão cultural que a gente estava mantendo. Né? Porque até mesmo a gente que trabalha há muito tempo, chega uma hora que se fica, meu Deus do céu, a gente está fazendo isso todo dia. Sabe? Eu sei que hoje eu vou acordar, vou liberar 50 notícias e vou fazer meu texto, meu especial, minha coluna. Sim, aí vai ser isso para sempre, né? Então a gente procurou novas formas de fazer com que esse conteúdo se expandisse. Né? Então foi acrescendo as colunas que a gente acabou pegando outras áreas da cultura, né? O que se considera pop hoje, né? Para que a gente pudesse agregar ao cinema com Rapadura também. O diretor até brinca dizendo assim, aqui na nossa logo, cinema com Rapadura, né? A gente já está expandindo muito mais a Rapadura do que o cinema com, né? Porque é uma tendência dos portais também, agregar cada vez mais notícias. Então a gente tem colunas de variedades, cultura pop, quadrinhos, games, livros adaptados para o cinema, também, né, que hoje está na febre, blogs de moda, todo dia é criado um, né, toda amiga minha fashionista tem um, acho ótimo, adoro, você sabe comentar, faz, entendeu? Mesma coisa, gosto de filme, quero praticar, quero falar sobre cinema, faz um blog, agora sim, mantém, né, que é muito difícil você criar um blog e manter, e se apresente de uma forma adequada, né, apresente seu conhecimento. Tem até uma pergunta aqui falando sobre seriados. Você acabou de falar que abriu aqui. Você acha que faz parte, que já está inserido dentro do jornalismo cultural? Tá sim. Inclusive meu TCC foi sobre isso, foi sobre série de TV. Foi a questão do formato da ficção seriada, né, no seriado americano. E o seriado sim, então cada vez mais, talvez até se destacando um pouco mais do cinema, porque é um produto que pelo menos nos Estados Unidos é muito consumido. E aqui a gente consome quando chega nas TVs, acaba então por download, né? A gente ainda está muito à frente do lançamento de qualquer episódio que tá. Todo mundo já assistiu o 10º episódio do True Blood que saiu no domingo, né? Então assim. Pois é. Não, a TV aberta não tem como. Eu prefiro nem comentar sobre TV aberta e seriado de TV não. Mas assim, as séries de TV estão cada vez mais tomando não tomando espaço, mas compartilhando a questão do cinema, que é o produto audiovisual, né? E é riquíssimo para análise, para estudo acadêmico, é riquíssimo mesmo. E também para os fãs, é que nem a saga Crepúsculo no cinema, tipo, tem fã de tudo, tem fã do True Blood, fã do Vampire Diaries, e enfim, Anatomy, House, Dexter, né? Então a gente acaba atingindo esses grupos, né, que talvez passem, trabalham o dia inteiro, estudam o dia inteiro, chegar à noite e não ver um filme que baixou, ver 3 episódios de um seriado, né, porque eu vou ficar mais feliz em ver o que aconteceu com o Eric no True Blood, né, então, mas a resposta é sim. A gente tem também colunas sobre música, inclusive a Juliana Polaris, o Diário Nordeste, que colabora com a gente, cinema e música, matérias especiais, websites e a programação de estreias e bilheteria. Só que assim, há algum tempo a gente não trabalha com um cursor de estreias, o que é que está chegando hoje em Fortaleza, o que é que está chegando hoje em São Paulo. Porque a gente não queria ser visto como um site de programação de filmes.
A gente não queria que as pessoas entrassem no cinema com rapadura só para ver o que estavam chegando, os horários e o preço. Né? Então a gente acabou deixando um espaço para isso, mas de forma mais geral, está chegando no Brasil isso, e fazer com que a pessoa que por acaso não saiba dessa nossa limitação, entre no site, goste de algum conteúdo e clique. E vocês podem ver aqui nossa página, a gente virou um portal, até algum tempo atrás a gente ainda era meio que um pouquinho de blog, né? Mas há uns 4 meses a gente mudou para esse novo formato, que os designers vão saber melhor do que eu, a gente tem a divisão do conteúdo, a questão das cores, das colunas, a questão do menu em cima, menu embaixo, tudo que faz com que crie uma interatividade com o leitor. Né? Então, assim, a gente quer que você chegue, clique nisso aqui, clique pelo menos 5, 6, 7, 8, 10 páginas. Né? E que isso, o conteúdo seja alimentado. Então, assim, a questão da informação, até rebatendo um pouco essa questão do impresso, você tem que ir à rua, você tem que saber lidar com a assessoria, na internet também. Mas na internet a gente tem vários outros fatores. Até a gente, como um portal grande, a gente sente muita dificuldade por ter uma rapadura no nome, por saber que muita gente acha que é tudo cabeça chata, né? E, enfim, quem é esse povo. Né? Tem a questão do preconceito mesmo, sempre teve, nunca vai parar. E o preconceito daqui mesmo, do nosso Cearazinho. Então, assim, como é que a gente faz? A gente faz esse levantamento das informações que a gente passa. A gente faz pelo agenciamento de notícias, né? Agências de notícias tanto nacionais quanto internacionais. Nossos colaboradores são pessoas capacitadas para ter esse faro do que é que está acontecendo, o que é que está sendo falado nos Estados Unidos, na França, em Cannes, sei lá onde, e reproduzir isso para a gente. Neste quesito, a nossa reprodução é mecânica mesmo. A gente não está nos Estados Unidos para ir atrás e falar com o Christian Bale e saber como é que está sendo o novo Batman. Como é que faz isso? Então, assim, a gente tem que ter essa questão automática mesmo. Né? E os veículos internacionais fomentam isso para a gente, a questão de imagem, a questão de vídeos. Né? Essas últimas semanas, os vídeos de Vingadores e Batman, a gente não aguenta mais. Né? Porque todo dia sai 10, a gente tem que fazer esse registro mesmo. A questão da assessoria de imprensa local é uma coisa que eu sempre falo, sempre vou falar. Independente se você faz jornalismo cultural ou se você vai fazer impresso, se você vai para a rádio ou TV. Dar valor à assessoria de imprensa é um dos maiores triunfos que uma editoria pode ter. É uma troca muito boa quando se sabe ser feito. Então, assim, tanto o assessor de imprensa tem muito interesse em ter aquele espaço, em ser simpático com você, em vender a pauta como a melhor coisa do mundo para o seu site, mas você também precisa dele, porque, por exemplo, a assessoria de imprensa local precisa saber o que está acontecendo no cinema aqui. Eu sei que a Vila das Artes produz, eu sei que a UFC produz, a Unifor produz, tem gente que produz filme independente aqui, a torta direita, mas tá. Como é que a gente vai ter acesso a isso? A assessoria de imprensa, ela facilita. Né? Obviamente que quando eu tenho o meu network, eu sei que alguém está filmando, a gente vai atrás, a gente faz alguma coisa diferente. Né? Mas não é assim. Nesse caso aqui foi uma pauta da B2M, que foi sobre o lançamento do livro dos bastidores das mãos de Chico Xavier. Né? Então eles enviam o convite, a gente dá o destaque na pauta deles, e essa nota também entrou na nossa coluna do impresso. Então por que a assessoria valoriza o cinema com rapadura? Porque sabe que a gente também tem um vínculo com o impresso. E dependendo da pauta, a gente reproduz lá também. Então são 12 sessões para eles. Né? E que isso conta para o cliente. Assessoria de imprensa nacional, essa do lado esquerdo, é uma mostra de cinema que é patrocinada pela Oi, lá no Rio de Janeiro. E a gente recebe o pessoal da Palavra Assessoria, que é uma equipe fantástica de jornalistas e que valoriza também o cinema com rapadura. Né? Às vezes a gente não sabe como é que as assessorias chegam a gente, apenas chega um e-mail com pauta, a gente, que legal que a gente está no meio deles, né? Porque assim, se você vai ter um veículo online, impresso, ou fazer uma revista, é bom que você esteja incluso
interesse nele das assessorias, para que você possa ser fomentado com isso. Né? E isso também se faz a partir da credibilidade que você tem do seu site, da sua revista, do seu jornal. Né? Então, para a gente ter, por dia, 50 e-mails de assessorias do Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, que é um grande produtor de cinema, e 0 aqui no Ceará, é muito massa. Porque a gente sabe que a gente reforça aquela ideia de que a gente não está só aqui, que a gente está principalmente fora, né, e que a gente é importante para eles. Aí, como a gente é importante para eles e eles são importantes para a gente, por que não fazer essa troca? Né? E eu também sou assessor de comunicação lá no Jornalista Cultural, e eu faço o que eu posso para dar atenção a esse material que eu recebo. Porque eu sei, como assessor, que isso é valioso. Né? E essa aqui, esse print da direita, foi um congresso que teve em setembro do ano passado, lá em Porto Alegre, foi. Que eu fui cobrir, eles convidaram a gente, que é um congresso brasileiro de cinema audiovisual, que a Cecília foi também, em que a gente discutiu as questões das práticas, das políticas, da crítica, de uma forma mais reservada, porque a gente estava com a imprensa, mas a gente acabou ganhando conteúdo, reproduzindo o que esse congresso significou para o setor, para o segmento do cinema, né? E levando ao público as questões que foram debatidas. Tudo bem que não é um tipo de pauta que vai interessar todo mundo, né? Eu lá quero saber o que está acontecendo no Congresso de Cinema no Brasil. Né? Para que eu vou saber disso? Eu prefiro saber o que está saindo do Batman, do Superman e dos Vingadores. Tá, mas tem gente que quer saber. A gente não pode alienar também dizer assim, você só vai saber de cinema, balcão, blockbuster e cuidar dinheiro. Também não é assim. A gente gosta de levar uma variedade de informações. Internet e mídias sociais como fontes. A gente está conectado e então é de inteira responsabilidade da gente saber o que está acontecendo. Não é que eu vá seguir todos os atores de Hollywood para saber o que eles comentam, se eles estão brigando com alguém, se eles estão afim de alguém, como o Jim Carrey declarou que está apaixonado pela Emma Stone no site dele. E a internet que reproduz a internet. Né? A gente tem que ter esse fato para saber o que está sendo falado nas redes sociais, dos grandes cineastas, dos atores, nos sites pessoais, tem muito conteúdo exclusivo que eles colocam. Né? Então o nosso equipe tem que estar preparado para ter esse falo também. Então a gente tem as críticas, né? Que elas geralmente saem no final de semana, como que estreia aqui. Uma das nossas, acho que deve ser um problema para vocês também, é que nossa cidade não é muito favorável para todas as críticas e cabines de imprensa, e então a gente não tem cabine de imprensa aqui, né? Muito difícil. E isso acaba atrapalhando também um pouco da nossa... o Omelete coloca as críticas dele na quinta-feira, antes da estreia, óbvio. Eles estão lá no grande eixo, né? Então eles têm um acesso de cabines de imprensa. O que é cabine de imprensa? Cabines de imprensa são aquelas exibições exclusivas para jornalistas especializados e blogueiros. Hoje está abrindo, né? O pessoal... A gente tem alguns representantes em São Paulo, mas nem todas as cabines eles podem ir. E aqui não tem. A gente não tem uma exibição que o Guatemi faça. A gente vai estrear agora sexta-feira filme X. O filme chegou hoje, terça-feira. Mas vai ficar lá. Eu vou montar... Não tenho pressa para montar. Vou fazer uma exibição para os meus funcionários para ver se o filme está montado direitinho, mas a imprensa não precisa estar informada. E chega atrasado, quando chega, né? Porque aqui o cinema de arte que chega aqui, que o Pedro faz um esforço do caramba para trazer filme bom pra gente no cinema de arte, já está em DVD nas locadoras. Então assim, a gente tem esse problema das estreias aqui no Ceará mesmo, que dificulta muito a nossa vida, né? Mas a gente tenta fazer uma cobertura do máximo de filmes que estão estreando no fim de semana para levar aos leitores, né? Que a gente tem a crítica de Transformers, Pânico, o Harry Potter e Meia Noite em Paris, são recentes. A gente tem a questão do comunismo, né, na internet. Foi como eu falei, que a gente acaba abrangendo várias áreas de diferentes interesses, né? Desde de cultura pop, inutilidade, fofoca, moda, livros que vão ao cinema, ou filmes que se tornam livros, né? Que a gente tem
tem a Acme, que é sobre variedades, livros, games HQ, a Action, que é minha, moda, a Soundtrack, que é sobre trilhas sonoras, a Pop Age, séries e TV. Né? Alguém perguntou aí. Sim, a gente tem escrito muito sobre séries de TV, inclusive eu. E a gente tem tido uma aceitação muito boa. Aqui as pautas nunca acabam, a gente precisa ser criativo e estar atualizado com o que o público quer ler. Né? Eu tenho um exemplo de matéria especial sobre o Hitchcock, que o Jader fez, inclusive eu não sei se ele está aqui, eu disse que estaria. E a gente fez um hot site também sobre o top 100. A gente escolheu 10 categorias, escolheu 10 pessoas para cada categoria, ou 10 filmes. Né? Os 10 melhores filmes, os 10 gênios, os 10 melhores diretores, que isso acaba gerando um buzz também. Porque a gente faz, a gente joga no Twitter, joga no Facebook, o pessoal acessa, comenta. Né? Então, assim, é simples. A gente tem a coluna semanal no Diário do Nordeste, que sai às segundas-feiras, né? Que a gente reproduz, a gente antecipa um lançamento que está chegando, porque a gente espera que chegue aqui no Ceará, a gente não tem como saber, só na semana de estreia, né? A gente fica torcendo, se bem que nesse caso a gente prefere que não chegue, né? Para não ser assim, né? Até porque, eu lembro que eu fiz geralmente sou eu que faço essa coluna, né? Aí quando eu fiz a da Árvore da Vida, ninguém sabe nem que é a Árvore da Vida, né? Aí, será que eu faço? Mas o pessoal não... É zoeiro, eles querem coisa mais que possam comentar, parar, aceitar, né? Uma coisa mais média, não sei o quê. Mas a gente teve até uma aceitação muito boa. Né? Mas o que acontece? A gente fez uma matéria sobre a Árvore da Vida e colocou no zoeiro. Aí ele foi adiado. Né? Então a informação que a gente tinha colocado que eles estreariam no dia X já estava errada. Né? Então a gente acaba que a gente sofre dessas crises que tem. Né? A gente também tem um espaço para leitores, né? Porque a gente não quer só levar conhecimento, mas receber, saber o que vocês estão pensando. E hoje em dia a internet não está muito legal para esse feedback, né? A gente tem muito troll e é muito complicado trabalhar com a internet. Porque, por exemplo, nas nossas críticas, eu não estou dizendo que o nosso público não compreende ou não está apto a entender aquilo, mas existe uma parcela muito grande do público do cinema conservador que viu lá, deu uma nota baixa, uma nota 2 para Crepúsculo, que a Lunazinha lá amou, então a revolta dela vai ser registrada ali com todas as ofensas do mundo que você pode imaginar. Desculpa te interromper de novo, mas uma das perguntas também tem a ver com isso. Muda alguma forma de você escrever, porque assim, antigamente o jornal cultural não tinha muito espaço para ter feedback como tem na internet. Muda de alguma forma, vocês ficam mais apreensivos na hora de criticar ou não? Vocês jogam e esperam o pavor que vai dar. Eu vou falar um caso recente. Eu falei que a gente não tem cabine de imprensa, mas surgiu uma de assalto ao Banco Central aqui. Né, que o pessoal do Espaço Z lá da Bahia fez, né? Nacional tem mais, mas ainda não tem, né? E, então, assim, o pessoal lá da Espaço Z é muito bacana, sempre que eles podem, eles entram em contato com a gente. E eles monitoram os twitters pessoais das pessoas que recebem as pautas. Grave, né? Porque uma coisa é assim, o jeito formal que eu escrevo no site, bota no meu posicionamento, e o que eu falo no meu Twitter, né? Tipo assim, eu vou fazer um texto jornalístico, uma crítica de algum filme, eu nunca vou usar palavrão, nunca vou dizer que ele é uma merda e não sei o que mais. Mas no meu Twitter, pessoal, eu posso dizer, filme do cacete, né? Então assim, e eles monitoram isso. Aí eu saí da cabine, o filme é muito ruim. Incrivelmente ruim. Ele é absurdamente ruim. Ruim mesmo. Né? E aí eu falei, meu Deus do céu, eu quero chegar em casa, eu preciso compartilhar isso no Twitter na terça-feira e o filme estrear na sexta. Pro povo não ir, né? Tipo assim, os meus amigos pessoais não gastarem dinheiro com isso. Coisa que eu não faço no site. Eu faço uma crítica sobre aquilo. Você tem que
ter o bom senso se você vai acompanhar, se você vai gastar, pagar por aquilo ou não. Não é só não aceitar, não, a pessoa Não, mas eles monitoram. Hoje você pode procurar por termo. Então, assim, era assalto ao ABC, assalto ao banco. É tanto que quando eu tentava colocar, tipo, assalto, ponto, alguma coisa assim. E assim, aí eu falei, eu preciso chegar em casa para comentar isso com os meus amigos pessoais, não no site. Né? Aí um colega da imprensa falou assim, não, Diego, comenta não, deixa para quando estrear, bota teu texto antes, porque, sabe, tu não é o pessoal mais fácil dizer, né? Eles perseguem, eles não estão fazendo cabine de imprensa aqui, já não fazem. E se tu desse esse feedback negativo para eles, eu falei, mas poxa, como fazem? Eu falei, beleza, tipo assim, eu quero assistir a árvore da vida numa cabine de imprensa. Eu não quero ver 50 pessoas saindo nessa aula, no meu veículo, assistir. Né? Não quero ver a gente dormindo. Né? Então, assim, acaba que a gente tem um estilo, eu, por exemplo, quando eu faço os meus textos, eu não tenho. Eu sei que eu vou ser trollado, tenho certeza. Eu sou trollado até quando eu dou nota boa para um filme que é bom. Tipo, que ganhou o Oscar, Discurso do Rio, de nota 10. Eu fui trollado, acho que em 50 comentários assim, falando mal. E aqui dá uma nota 10, que foi em inglês. Então, assim, a gente acaba que, depois de muito tempo que você se acostuma. Você se acostuma. Você tem que se acostumar e tem que tentar, assim, não se deixar levar por isso. Mas acho que acaba que interfere no seu trabalho. Você fala assim, poxa, eu gasto 1 hora do dia fazendo um texto bacana, pegando referência e trazendo cultura, né? Porque não é só falar se o filme é bom ou ruim. É muito além disso. E a pessoa vem e em uma linha acaba com você. Né? É sempre a sua mãe, a sexualidade, né? Que você não está apto para aquilo, né? Os mais educados falam, sai daí, né? Você não está apto para criticar, não sei o que, e não sabe nada do seu histórico. Às vezes eles não acabam nem lendo o texto. Eles veem lá a nota, as estrelinhas, né? Que tem aqui em cima. Aqui, ó, Transformers, 4 estrelinhas. Nossa, eles nem leem. Já começa a agressão. Essa crítica de Transformers foi um problema muito grave pra gente. Muito grave mesmo. Porque a gente tem a moderação dos comentários, a gente tenta não deixar passar ofensas, mas chegou uma hora do controle mesmo. Tipo assim, a Júlia conhece o Thiago que escreveu também, então assim, eu tive que mandar um e-mail interno, comunicação interna do Cinema com Rapadura pra gente tentar ver uma alternativa de, não sei, porque assim, a gente não vai tirar comentários, né? A gente tem uma moderação. Mas a gente também não vai editar o que você colocou. Edita, tira uma palavra que ele botou e coloca um monte de estrelinhas. Então não é questão de liberdade, né? Então a gente teve um problema muito grande porque foram mais de 343 comentários. A gente tinha recebido quase isso de comentários trollando, pesado. E a gente sabe quando é a mesma pessoa, porque a gente tem a questão do IP. Então a gente sabe que tem uma pessoa que tem 50, só muda o nome, sério. São 50 pessoas que só mudam o nome e dizem a mesma coisa. Né? E vai xingando. Aí tua mãe, teu pai, tudo, né? Sua família inteira, né? Está sofrendo lá. Então, e outro, tem a questão de que na internet, por exemplo, um texto bom, uma pessoa que tem a cabeça bacana, uma pessoa que compreendeu o que você quis dizer, não necessariamente concordou com você, ela não comenta. Texto bom é muito difícil de comentar, né? Então, talvez vários textos a gente não tem nenhum comentário, são bem legais, mas não tem esse feedback. Às vezes chega por e-mail, às vezes chega elogio por Twitter, por Facebook, tô te adicionando aqui, acho muito bacana o teu trabalho, né? Como acontece muito. E esse texto bom não tem tanto comentário quanto os textos que eles consideram ruins. E eu tento fazer com que o nosso público seja cada vez mais compreensivo, entenda muito mais sobre cinema, mas é difícil. Eu estou fazendo isso há 5 anos, é difícil quando você tem um mundo que existe o crepúsculo, né? Então é difícil. E a gente também tem uma parte de contatos, caso a pessoa não queira
conversar. Eu estou terminando aqui, estou terminando. E a gente está sempre online, né? A gente tem o Rapadura Cast, que é o nosso podcast, a nossa fanpage no Facebook, a nossa página no Twitter e o Orkut. Que eu tive que entrar lá para fazer esse print, né? Nunca mais. E assim, a gente está online, a gente tem que estar online, a gente gera muito conteúdo nos nossos perfis pessoais também, não só no institucional do cinema com Rapadura, né? Então isso acaba fazendo com que pessoas de diferentes níveis, de diferentes sinais acabam caindo lá. Tem isso tudo. Vamos avisos. Ó, gente, queria agradecer aos professores que liberaram as turmas para aqui pra cá. Professora Janaide, a professora Adessa, a professora Angela Julita, o Glauber, e eu acho que eu vi o Celiomar também. O José liberou também, ele não está aqui. Mas ele liberou. O professor Wagner também liberou. O professor Wagner também liberou, ele não pôde vir, porque ele teve uma reunião com a reitoria de última hora, mas ele liberou. A gente tem aqui uma pergunta. Eu já. Ó, a gente tem uma pergunta aqui que veio pelo Twitter, do Lucas Pinheiro. Muita gente confunde jornal cultural com prestação de serviço, de show, de festa. Como estimular a cultura? Qual a linguagem que seria certa para estimular a cultura e nós deixar claro que jornalismo cultural não é só isso? Fazer bloco, né? Tem mais perguntas? Faz de 3 então. Vou fazer logo as outras duas que tem. A professora Joana, a crítica cultural, cinema, teatro, TV, perde ou ganha com a internet? O que é que vocês acham? Ela fica mais afiada, cruel e não especializada? E a outra é da Melina Menezes, como se dá a influência do jornalismo participativo com a participação cultural na internet. Eu acho que é muito parecido com a professora Joana. A gente tem que pensar assim, a gente vive numa sociedade capitalista, né? Não estou querendo mais um discurso marxista não, mas assim, o cinema é um produto capitalista, então não tem como os meninos fazerem um bloco de cinema se não falarem do que está em cartaz, assim. E aí você não vai falar só para você ser do contra. De sexta-feira, de sábado, tem a programação cultural que fala, as pessoas querem. Conta essa questão. Assim, já que nós trabalhamos também com essa questão opinativa, contribuir, falar assim, que parece bacana, que, enfim, que nós temos mais. Assim, incentivar de fato as ações interessantes que, sobretudo de políticas públicas que estão sendo feitas em relação à questão da arte, assim, porque a gente também no jornalismo às vezes tem isso, né? Às vezes a gente reclama que as pessoas não elogiam o nosso trabalho, mas às vezes a gente mesmo esquece de elogiar. As secretarias de cultura, por exemplo, elas levam cacete, ou elas entram assim, transversais na pauta, tipo, ela promoveu esse show, assim, mas dificilmente você faz uma matéria positiva dizendo que foi com o que a secretaria está fazendo legal, o que eles estão acertando, né? Então, eu acho que falta entrar nesse debate, assim, essa questão do incentivo, assim, não sei se é bem nosso papel, assim. Até porque eu acho que essas coisas acontecem, né, gente, assim, de verdade, o cara que for deixar de fazer cinema porque ele sofreu uma crítica ruim, ele não quer fazer cinema, né? Ele quer se pavonear, ele quer aparecer, quer ganhar nome. Então, assim, eu acho que nós temos essa importância de interação, mas, assim, de fato, as coisas acontecem independente de nós. Assim, ela, assim, mesmo que não tenha o cinema com Rapadura, não tenha o povo, não tenha
cara, isso tudo eu vou continuar fazendo cinema, vou continuar fazendo curso, escrevendo livros e tal. Quanto à crítica na internet, eu acho, na verdade, sim, que ela tende a... Na verdade, sim, ela tende a ganhar por conta dessa possibilidade de ser mais rápido, de ser mais ágil, de você atingir... até essa questão mesmo, assim, que a gente entra num território meio complicado, dessa questão do download ilegal, enfim. Mas, por exemplo, tem um filme, o Gainsbourg, que entrou agora, o filme estreou na Europa, nos Estados Unidos, em 2010, entendeu? Então, assim, está disponível aí para você baixar há 1 milhão de anos. Então, não tinha chegado, você então não fui. Cheguei lá e ele falou. Pois é. Então, assim, isso você tem um plano. Claro que eu acho que... Não chegou, não? Gainsbourg não está disponível nos cinemas. Hoje? Eles Hoje já tem, só ontem não tinha, né? Porque eu já fizeram a segunda. Ok. Mas assim, a questão é que eu acho que na verdade você tem muita coisa, e eu acho que o grande problema da internet, assim, na verdade, é essa questão mesmo do filtro, né? Então por isso, gente, que eu acho que o interessante da internet, e cada vez mais me parece que a saída da internet vai ser esse modelo em que você encontra tudo no mesmo tempo e tudo no mesmo lugar. Certo? Por quê? Porque qual a coisa mais chata da internet é você ficar rodando no Google atrás de informação que você não encontra. A melhor coisa do mundo é quando eu, por exemplo, eu quero notícias de música gringa, eu uso o site do New Musical Express, que para mim é o mais atualizado, tem mais coisas e eles são ágeis e a informação é bacana. Então assim, às vezes eu nem procuro, nem vou lá no Google saber se o fulano morreu ou se o fulano nasceu disso. Eu abro o site do New Musical Express e confio. Então assim, eu acho que os sites eles estão investindo nisso. E não só os sites, né? Assim, o modelo de internet que nós estamos trabalhando, longe de ser muito curioso, longe de ser esse modelo da liberdade tão sonhada, ele é um modelo de cada vez mais restrição. Por quê? Porque nós estamos agora, assim, as pessoas têm, todo mundo quer ter um iPhone e um celular Samsung, um smartphone, e aí é engraçado, é quase escuta de time, né? Tem umas piadinhas lá no jornal, mas eu acho meio ridículo, ela está dizendo para as pessoas se bancarem, que elas estão disputando saber qual é o melhor, como se fosse um time de futebol, assim, cara, mas isso é engraçado, assim, essa imitação, ela tem a ver com um tipo de formato de uso da internet é muito curioso. Por exemplo, o cara que tem um iPhone, ele tende a usar os sites que tem aplicativos fornecidos pelo iPhone e os serviços exclusivos do iPhone. E o cara que trabalha com o modelo Samsung também. Então a gente vai ter essa coisa que é muito curiosa. Você vai ter os aparelhos que já estão condicionados qual é a área da internet que você acessa. Então cada vez mais ela vai ter essa restrição. Eu acho que na verdade nós ganhamos com a crítica, mas eu acho que assim, na verdade ele precisa do leitor. O leitor da internet, gente, ele é ativo. Ele não pode ser passivo. E acho que os leitores estão se entregando dessa forma a passividade. O leitor da internet ele tem que ser crítico, ele tem que saber quais são os pontos ali de fato de credibilidade. Porque tem canto, gente, que o cara que escolheu o Diego por conta do Crepúsculo, ele vai escrever um blog, uma crítica dizendo que o Crepúsculo é o melhor filme da história da humanidade, entendeu? E é delicado, porque assim, não é. Assim, e é curioso essa questão do... Não é isso. É só para fechar isso. É uma coisa que é muito importante para a gente que trabalha com jornalismo, tanto para a gente pensar no público, como a gente pensar no nosso próprio trabalho. As pessoas não podem confundir o gosto pessoal, por mais inteligente que você seja, por mais informado que você seja, com um critério de qualidade. Então assim, eu adoro McDonald's, mas McDonald's é uma bosta. Do ponto de vista gastronômico, é um lixo. E eu não posso achar porque eu gosto, logo é bom. Não é isso. Você tem que entender que muita coisa que você gosta é ruim. Você pode ser apaixonado pelo Crepúsculo, mas você pode entender que você pode ser apaixonado pelo Crepúsculo e ele ser ruim. Então assim, tem bandas de rock que eu gosto, são uma completa porcaria, mas eu gosto, entendeu? Agora eu não posso levar isso para os jornalistas do gosto como um parâmetro de qualidade. Eu confundi. Aí o que acontece? A crítica muitas vezes confunde isso, ela começa a confundir o que ela gosta, os padrões de gosto dela com de qualidade, e o público faz isso certamente, né? É o cara que é fã do Crepúsculo e ele não admite que o Crepúsculo seja criticado. E é mais fácil admitir assim, cara, é uma droga, mas eu amo. Então, tudo isso.
Dano falou muito bem sobre tudo, mas eu queria só... Porque se discute muito sobre essa coisa... Não, passar para outro ponto. O povo se discute muito sobre a crítica no jornal, e as pessoas lamentam muito que a crítica não está no jornal. E aí a internet pode aproveitar isso com muita propriedade, exatamente. Então tem o site do Cinema com Rapadura, falando do cinema com Rapadura, mas você pode também acessar o Cinético, por exemplo, que tem textos longos, que são textos de pessoas também. Então são vários. É uma Baixa só um pouquinho esse teu, só para o pessoal te ver aqui na tela. Vai. E aí, e essa coisa da crítica, às vezes ela está no jornal, às vezes ela não está, porque foi se priorizando ao longo do tempo, e a gente não pode culpar A ou B, mas a gente entende, conhece um pouco do processo, foi se priorizando essas notícias mais ligeiras, que estão mais atentas à agenda, como a gente estava falando aqui no começo. E isso se liga muito também à questão do estímulo. Eu não penso muito como dela, que não é o nosso papel estimular. Eu acho que a palavra é um pouco complicada, essa coisa de estímulo. Mas a gente pode dar vazão, a gente pode dar abertura, a gente pode dar espaços, vamos falar assim de uma forma bem corriqueira mesmo, que é o que a gente conversa no meio da redação. A gente pode dar espaço para algumas manifestações que a gente acredita que são interessantes e que a gente acredita que valem a pena ser lidas. O que me incomoda no estudo é que, na verdade, me incomoda, mas é muito legal que as pessoas se apropriem e vão para o site esculhambar ou elogiar. Eu acho super legal. Eu acho que não é nem uma questão de diversão, né? Pior é o silêncio. Eu acho que não é nem questão de diversão ou não. As pessoas se manifestarem, sabe? Isso é tão importante. Porque ficar um pouco calado, assim, é muito ruim. E não por... sei lá, por estar na ribalta ou nada, mas é por saber que aquilo ali está fazendo alguma coisa, sabe? Essas coisas de se incomodar, assim, eu nem me incomodo nada, porque no jornal, o jornalismo cultural no povo é transposto do papel para o portal, né? Algumas notícias surgem ao longo do dia, mas o principal mesmo é só o que está escrito no papel vai para o jornal. E a gente vê algumas matérias, não tem uma resposta, não tem um tweet, ninguém tudo no Facebook, aí fica triste. Mas é nesse sentido. Então, eu acho que uma coisa está ligada à outra, a questão da crítica e eu queria só retomar uma coisa que o Dano falou, que ele falou que tem muito pouca produção do que é feito aqui sobre as coisas daqui, assim, produção de texto, produção de tudo. É complicado selecionar, mas eu acho que não tem tão pouco assim. A gente tem algumas coisas que são feitas, muita coisa pipocada, né, que é complicada, então é por isso que é importante ter os contatos, como ele falou, ele vai direto naquele site, porque ele acredita naquela informação, ele acredita que aquilo é mais relevante do que o Google. Eu, por exemplo, faço uma seleção no Twitter das pessoas que eu quero seguir, porque eu acho que ali vão vir também informações importantes para mim. E eu acredito também que saber procurar, por exemplo, você quer saber o que está acontecendo na música, na cena local mesmo, você pode acessar a Rede 100, que tem um blog, que tem muita informação sobre as bandas. São as bandas locais, podem ser boas, podem ser ruins, isso aí cada um vai dizer de acordo com o seu gosto. Mas tem alguma coisa ali, o cinema local, por exemplo, sobre cinema, que é um site feito por alunos da vila, ou que eram alunos, e sei lá, o pessoal que faz produção aqui. Acessando esse site, você tem informação sobre o cinema feito aqui. Eu acho que o Google, esse oráculo, assim, tem tudo, e não tem tudo, como diz o Dano, mas tem formas e formas de ser procurado. O Pedro estava fazendo uma pesquisa outro dia sobre como fazer buscas na internet. Tem estudos de como fazer busca na internet, e você encontra muito mais coisas do que você encontraria se você não soubesse, porque parece que é muito fácil, que a gente está hábil nisso, mas a gente não está. Então, você consegue encontrar, por exemplo, citações do governo, porque uma coisa que o jornalismo cultural às vezes coloca de lado, mas é super importante acompanhar o que o governo está fazendo, estadual, municipal e federal.
Porque aí também residem muitas pautas, da gente ver qual é o projeto de cultura que eles estão propondo para a gente, propondo para a cidade, para o estado, para o país. Então, por exemplo, falar do âmbito federal. As duas últimas gestões, que foram o Gil e o Gil Ferreira, eles tinham uma linha muito clara de que projeto é esse de cultura que eles queriam para o país. E agora, na Ana de Holanda, vem com outra coisa completamente contrária. E isso a gente precisa falar também, isso também é jornalismo cultural. Ela, literalmente, na outra lâmpada, assim. Até uma coisa que a gente tem que estar atento, falando aqui das duas palavras-chave do debate, que é cultura, o jornalismo cultural e internet, a Ana de Holanda está colocando dificuldade, tanto com a aprovação da lei de direito autoral, como é que diz? Reformulação da lei de direito autoral e o marco civil da internet, que são dois pontos chaves para discutir internet e discutir produção cultural principalmente, porque muita banda, muito livro, às vezes pela lei atual você pode ser criminalizado por estar xerecando um livro, e quando ele é para teu uso, você não estava com grana para comprar o livro todo, e aí você vai precisar, assim, independente de ser legal ou não, você comprar o livro, ter o livro todo, legal que eu digo no sentido de ser bacana, é importante a gente ter dimensão das muitas nuances que fazem esse dia a dia das pessoas. Então, baixar uma música, quando a banda permite, por exemplo, e você ser criminalizado por isso, é ridículo, tá? A lei do direito autoral, ela precisa ser reformulada, e isso tudo faz muito parte do jornalismo cultural, com certa dificuldade, porque tem forças malignas e ocultas dentro do jornal que dificulta que a gente fale mais de política pública, mas é necessário falar de vez em quando. Ver o quanto que o município investiu, sempre que possível. Ver quanto o município investiu na cultura, como é que está sendo feito esse gasto, né? Porque às vezes você tem um tipo de iniciação de recursos que é muito equivocado. Então, tudo isso faz parte de jornalismo cultural e tudo isso faz parte de uma forma de buscar, de uma forma de procurar essa informação, que ela também é específica, que ela também pode ser trabalhada, ser feito de uma forma muito mais avançada que a gente digitar uma palavra, sabe, num site de busca. Então, para pesquisar tudo, além de você ter, saber o que é que você está procurando, ter o nome das pessoas, ter o local, às vezes ter uma ideia geral, mas uma ideia que seja mais consistente do que uma simples palavra. E a gente tem outras ferramentas que podem ser muito amplas, que sei lá, a gente poderia falar de jornalismo mais investigativo, isso aí é outra questão, mas um jornalismo que procure um outro tipo de informação mais aprofundada que as pessoas querem esconder. Porque às vezes no jornalismo cultural a gente não necessariamente lida com isso, porque todo mundo quer aparecer, mas a gente, de vez em quando, se depara com algumas informações que seriam melhor escondidas do que expostas. Foram 3 perguntas que eu vou passar rapidinho aqui. Primeiro, responder a última, que é sobre colaboração, né? Colaboração. A internet tem essa facilidade de reunir pessoas de qualquer canto, com habilidades diversas. Então, assim, a gente tem diretor de editores no Rapadura de Ceará, mas a gente tem o Maurício Saldanha, videomaker, que é lá do Sul, e a gente tem um design que é lá não sei aonde, a gente tem um ótimo crítico de cinema lá não sei aonde, a gente tem um ótimo redator de notícias lá não sei aonde. Então, assim, a nossa questão, os nossos critérios, eles se baseiam muito sobre as competências, né? Aí eu chego na questão da crítica cultural. A nossa equipe de críticos, ela é a mais sólida que a gente tem, as outras são mais rotativas, mas por quê? Porque a gente chegou a um ponto que cada um que escreve sobre o filme tem credibilidade junto ao público, né? Claro que uns preferem o Thiago do que o Diego. Por quê? Porque o Thiago fala sobre Batman, Transformers, não sei o que, eu falo sobre cinema de arte, né? O famoso cinema de arte. Mas assim, a crítica cultural,
É muito complicado hoje em dia, foi o que eu falei, a gente tem todo dia aparece um blog novo, moda de cinema, de tudo, né? Todo mundo quer colocar a opinião online. Isso é muito legal. Sim. Eu acho que todo mundo tem que se expressar mesmo. Mas só como eu disse, a gente tem que saber como e baseado em quê a gente vai falar sobre aquilo. Né? Por exemplo, eu não vou falar de um filme da Nova Zelândia, a produção local da Nova Zelândia, assim, tipo, meu conhecimento sobre ele é deste tamanho, mas ao passo em que eu falo sobre cinema coreano muito bem, porque é uma especialidade minha. E assim, nos nossos textos a gente tenta esclarecer as capacidades de cada um. Né? Então assim, a gente... o Thiago, por exemplo, é advogado, mas ele tem uma bagagem fílmica gigante. Né? Então ele sabe defender os argumentos dele de uma forma que muitos jornalistas não sabem. Né? Então assim, eu não quero entrar na questão de que precisa ser jornalista para fazer esse tipo, não quero. Eu defendo o diploma, mas não quero entrar nisso agora. Eu estou falando que a gente trabalha por competências. O cinema com rapadura trabalha por competências. Então assim, a gente tem uma equipe de críticos que a gente está investindo neles no quesito de que eles escrevem a seção que é mais importante para a gente, que é a mais acessada para a gente, e se a gente não estivesse comprando aquilo que eles estão colocando, por mais que eu não concorde com uma crítica do Thiago negativa sobre um filme que eu gostei, bom, ele faz parte do portal, eu como editor tenho que colocar uma opinião dele. Né? Mas assim, isso também faz com que a gente mantenha os fãs no nosso site, porque o cara que curtiu esse texto, mas como será que ele vai ser falando do tal filme, do filme tal? Né? Então deixa eu voltar lá. E isso a gente também traz marketing, né? A gente traz investimento. Então a gente não é aleatório a gente liberar o texto de qualquer pessoa. Em nada no portal. Certo? A gente trabalha eu sou muito rigoroso com o que vai pro ar. Então eu não tenho essa... Por isso que a gente não é blog, a gente nunca foi blog. Antigamente a gente tinha uma aparência de blog porque talvez a gente não tivesse um bom design. Mas hoje a gente se apresenta como um portal, visualmente, a gente é um portal. É um portal de informações, de todos os tipos de informações que você possa procurar. E a gente está colocando o nosso nome nisso. E eu, como editor, não posso deixar passar um erro besta, não posso deixar acontecer uma movimentação de bullying, cyberbullying numa sessão de comentários, né? Cyberbullying, é para isso. Então assim, a gente precisa se portar. E a questão da crítica de arte escreve quem tem competência para isso, de alguma forma. Né? Que a gente sabe, não é só um bom texto, é o conhecimento naquilo. A gente não pode ficar só na apreciação. A gente não pode ficar na questão do não especializado. Né? A gente tem que ter conhecimento sobre aquilo que a gente está falando. Né? Eu brinco muito com os meninos do site quando tem algum texto que a repercussão dele foi muito negativa e fala assim, rapaz, ele fica assim, não, o pessoal não sabe nem quem é Griffith na história do cinema. Fica assim, não. Né? Eu fico brincando com ele. Por quê? Porque é muito delicado. A gente tem que escrever para pessoas de 10 anos que está acessando o site porque gosta de animação, do Monstros S.A., pro meu tio, pro meu avô, que é um internauta, e ele quer saber, quer ver sobre o cinema. A gente tem que ter uma certa... isso eu não sei se a gente tem que ter essa mesma preocupação de estimular. Acho que a gente tem que estar ali para eles. Né? Então o meu texto, que eu vou falar sobre, eu escrevi agora sobre O Sonho de Amor, que é um filme italiano que não chegou aqui, obviamente, né? E que é um filme fantástico, eu não tive um comentário, porque ele é um filme de arte com Tilda Swinton e é italiano e não está aqui. Né? Mas assim, eu acho isso importante para mim. E por mais que seja um filme, eu mostro um lado do cinema que talvez muita gente não conheça, acho que ninguém ouviu falar nesse filme, mas que ao mesmo tempo eu tenho que escrever com um texto acessível para qualquer pessoa que vai ler. Né? Eu posso um pivete de 15, de 12 anos pode se esbarrar no meu texto e ficar interessado por aquilo. Ele tem que estar entendendo o que eu estou falando, e isso eu não vou deixar de ser menos especializado por causa disso.
Se eu usar um termo técnico do cinema, supõe-se que eu explique. O que hoje a gente tem crítico muito bom e muito famoso, que lota o texto de denominações técnicas, referências assim que você fica, até você que é da área, você fica, né? Mas se lota um texto, para mim, o mais é se lotar um texto de denominação técnica e ficar por isso. Tá, então, tipo, aí, na sequência da luz estética que faz tal efeito, não sei o que. Tá, e quem não filma, quem nunca pegou uma câmera aí que não sabe nem tirar foto, vai saber o que é uma estética? Pô, fala qual é o efeito disso. Né? Então, assim, eu, como jornalista, em todas as matérias que eu faço, de cultura ou não, como eu falei que eu sou assessor de comunicação, então eu trabalho com muitas outras áreas. Mas tudo que eu faço, eu tento com que o meu texto chegue corretamente para cada um. E eu acho que é dessa forma que eu levo a cultura. Né? Eu estando acessível para eles. Né? Não necessariamente dizer assim, ó, né, vamos falar sobre isso. Seria na internet, todo dia tem uma pauta nova que todo mundo discute nas mídias sociais. Eu não preciso, né, investir tanto nisso. Eu leio muito mais. Eu queria abrir para a plateia. Alguém quer perguntar? Eu vou ir. Eu posso perguntar daqui? Vocês estão me vendo? Consegue gravar. Leva pelo menos o microfone. Então pode ser o Eu acho que o microfone. povo vai ouvir lá atrás, se você perguntar deles. Microfone. Gente, bom dia, meu nome é Marília. Eu queria fazer uma pergunta bem específica para o Delano, que foi quem eu achei que está mais assim, ainda bem arraigado no impresso. E sim, gostei muito de como tu começou a tua fala, falando de aprender de um tema novo e tal, de ler mais, refletir, lá. Digamos que o teu chefe, cara, o Delano é muito capacitado, vou colocar o Delano lá no portal. Vamos imaginar que uma hipótese, Delano hoje está no portal, continua fazendo jornalismo cultural, só que num suporte diferente. E aí eu puxo para o nome, para o tema dos ciberdebates de hoje, que é jornalismo cultural na internet, possibilidades. O que é que você, Delano, visualiza, vislumbra de possibilidades para o jornalismo cultural na internet? Digamos que seja você que vai fazer isso a partir de agora. Continua sendo o mesmo jornalismo, mas um suporte diferente. Assim, eu de fato, eu trabalho esse trabalho no impresso, porque assim, o que você vai ter, geralmente, o portal da Informação não tem, que é o portal da empresa que eu trabalho, não tem uma equipe de cultura. É o mesmo problema às vezes da TV. Por que os jornalistas culturais, eles dentro de empresas generalistas, digamos assim, que tem esse aspecto guarda-chuva de pegar vários temas e tal, por que geralmente o impresso é interessante? Porque o impresso é onde você tem de fato uma equipe. Eu sou editor de uma equipe e eu tenho 7 pessoas trabalhando comigo, especificamente naquela área. Se eu for para o portal, o que ia acontecer? Eu provavelmente ia trabalhar com as pessoas junto com os temas, né? Como eu sou jornalista, também sou nativo disso, assim, enfim, se fosse uma transferência e tal, mas assim, pensando de práticas mesmo, o que pode ser feito e tal, eu acredito que, na verdade, o que precisa ser feito é você levar, na verdade, a prática desse digamos, bom jornalismo, no sentido do que é feito jornalismo, né? Você fazer reportagens, você fazer matérias, você não se prender tão somente a essa questão da informação que vem de fora, tá entendendo? Você também tem uma intervenção naquelas informações. E aí eu acho que independe, inclusive, da questão da internet. Eu acho que nós temos uma situação que assim, eu não posso ir para um portal desse e reproduzir simplesmente as informações. Quando eu falei, por exemplo, da questão dos press kits, que são gigantescos na área de cinema, não estou criticando que você use a informação. O problema é que o press kit ele vem também já com o conteúdo opinativo pronto, e você pode comprar isso. Tá entendendo? E aí esses caras, assim, a sua imprensa ele tende a ser inteligente. Então, assim, se você pegar o press kit do Crepúsculo, eu garanto que o cara não vai estar querendo te vender que o filme é muito bem dirigido. Ele vai estar querendo dizer que os efeitos especiais são assim, que a fulana de tal tá linda, que o Taylor Lautner tá sem camisa, mais cheio do que o filme anterior. Então, assim, eles sabem. Uma declaração dele, né? Foi muito difícil. Isso.
Eles sabem o que é que vai explorar. Então, assim, você tem que ter cuidado de como você vai pegar esse gancho. Assim. Eu acho que, na verdade, tem muita coisa boa por essa questão do, como eu falei, da proximidade. Eu acho que esse é o grande ganho da internet, no sentido de que você tem acesso imediato tanto ao produto como você tem também a outras opiniões divergentes da sua. Isso é fantástico, porque assim, você tanto pode ler um texto metendo pau no filme e você não clica e está em outro falando muito bem. Eu acho que isso é um grande avanço, né? E você poder interagir com essa questão assim, as vantagens que eu acho de você interagir com outras mídias, você incluir vídeo no seu material, você disponibilizar download, você poder atualizar o seu material, porque a gente sofre muito isso no impresso, as pessoas, o título está com um S a menos, então você vai lá, atualiza, ou você mexe, ou você suíta, né? Você retoma aquele tema quase que imediatamente, assim. Tudo isso é muito interessante, mas eu volto nesse ponto, assim, eu acho que o que precisa mesmo, ainda assim, é você ter essa consciência de você ser um bom jornalista, porque também tem gente, assim, que entra no jornalismo cultural, e aí não é uma questão de entrar no jornalismo cultural da internet, mas entra no jornalismo cultural, que o cara, assim, entra com o objetivo de ser crítico. E assim, não tem nada contra o crítico, mas assim, o jornalista não é um crítico necessariamente, você pode ser as duas coisas. Mas você tem essa parte do jornalismo de apuração, de ir atrás, de ligar, de pensar, enfim, mas tem essa vantagem. Né? Inclusive essa questão da memória, quando eu falo, eu queria que vocês ficassem claro uma coisa. Quando eu estou falando aqui de memória, eu falo de memória pessoal. Assim, quase no nível biológico, psíquico, psiquiátrico, né? Assim, próprio. Porque assim, a internet, ao mesmo tempo, ela tem uma vantagem, porque as matérias ficam armazenadas. Você se inscreve sobre o professor Presumo, você pode linkar as duas resenhas dos dois últimos Transformers. O que eu acho é que o jornalista tem que ter a memória disso, ele tem que lembrar das coisas. Ele não pode se furtar a isso. E isso é um grande desafio para quem trabalha com jornalismo cultural, porque você tem um grupo de informação na sua mão que você tem que manipular. E aí como é que você faz? Mas você tem que ser seletivo nesse sentido, você tem que lembrar, você tem que pensar, tipo, esse filme, porque as 10 referências é engraçado, que você vê muito. E aí não é só jornalismo na internet, mas jornalismo de uma forma geral. Sai um filme, sai o Planeta dos Macacos, novo. Todas as referências eram lá o primeiro filme do Planeta dos Macacos. Isso já é orientado pela produtora. Por quê? Porque a refilmagem que o Tim Burton fez foi uma droga. E eles não queriam lembrar disso. E os sites entram nisso. Os jornais entram nisso. E, por exemplo, dentro da série clássica do Planeta dos Macacos, dos 5 filmes que foram produzidos a partir do original com o Charlton Heston, o quarto é uma história muito similar a essa. É exatamente a rebelião dos macacos no mundo dos homens. E esse filme ele quase não é citado. É muito esquisito isso, assim. Então, o jornalista tem que ter essa memória. Porque mesmo que todos os colegas dele estejam só falando do primeiro filme, ele tem que lembrar do Tim Burton. A segunda tentativa de retomar a série, a primeira tentativa de retomar a série foi uma droga. Ou seja, você já pode abrir o visor e dizer, olha, não vá tão otimista assim, porque a segunda, já teve uma foi uma droga. Então, será que essa segunda vai ser boa? Você pode jogar o questionamento, né? E você tem que lembrar do que teve, né? Olha, eles vão inclusive querer apagar com uma grande originalidade, mas essa história de certa forma já foi contada. Então acho que é isso. Essa é a memória. Essa memória que eu digo é a memória de cabeça. Eu sei disso porque eu tenho a caixa do Planeta dos Macacos. É uma coisa que eu sei de cabeça, não é porque eu vi no press kit deles. Essa é a questão de memória que eu falo, não é só de pesquisar no site. Porque isso na internet é muito melhor do que o jornal. Porque o jornal eu não tenho como, o leitor não vê encartado as matérias antigas sobre o mesmo tema. Pessoal, bom dia. Meu nome é Isabel Longuinho, eu trabalho lá no Banco do Nordeste, certo? E assim, o que eu vou falar aqui não é nem o que eu vou falar, não é nenhuma pergunta. É um desafio que a gente sofre, né? Vocês falarem da questão do funcionamento público e tudo, mas eu estou lá dentro, a gente viu que a gente tem um projeto, que é um espaço de cultura junto com o negócio. Imagine que a gente desenvolve em cidades do interior, sabe assim, lugares que vocês com certeza não iriam falar tão rápido, né? Teria que olhar lá no mapa e tudo, porque inclusive é uma atuação do Banco do Nordeste, né? Desenvolver o Nordeste. Então, é mais ou menos nesse sentido. E aí, nesses espaços que são fundamentalmente de cultura, a gente promove oficinas
E aí a gente tem, e aí é o nosso desafio maior. A gente tem atualmente um espaço que é com computadores. E a gente sabe que em todas essas pequenas cidades, por menor que sejam, assim, todas têm acesso à internet. E a gente não quer que isso seja usado como lan house, nem nada do tipo. E a gente sabe que lá dentro, além disso, eles desenvolvem trabalhos que disseminam a cultura. Porque a gente sabe que nessas pequenas cidades tem grandes pessoas, grandes artistas que fazem cultura de verdade. Então a gente sai mais do meio de profissionalismo, né? Porque não tem muita gente, não temos jornalistas trabalhando nesses lugares, né? Os nossos assessores de imprensa, eles trabalham passando releases para a imprensa, mas de modo geral dizendo, ok, nós somos o espaço deste lugar tal. Mas assim, dentro mesmo a gente não tem ninguém que faça nenhum tipo de controle, tanto de conteúdo, o que a gente vai colocar, onde a gente vai colocar, e aí a gente se pega, de certa forma, no mini desespero de o que a gente vai fazer, como é que a gente vai controlar, porque são várias pessoas que têm acesso, que são público geral, é um pessoal que também não tem tanto conhecimento assim, mas que pode estar falando lá no blog, pode estar falando no Orkut da vida, porque esse pessoal usa muito Orkut. E aí a gente fica, e aí, como é que a gente faz? A gente faz uma política, a gente vai passar para que essa política? E aí lá dentro, quem é que vai controlar? Então, assim, é conteúdo, né? Quem gera conteúdo hoje é todo mundo que tem acesso à internet. Isso aí todo mundo sabe. E não é profissional, não é um negócio profissional. E fica, meu desafio aqui. E o mini desespero que a gente passa lá no ambiente de marketing hoje em dia, porque e vem aquela questão. Enquanto governo, a gente não pode controlar, eles não querem. Eles não querem estar controlando nada, que sabe. Eles só, monitoram. Como é teu nome mesmo? Isabelle, eu vou ver se eu entendi o que tu está colocando. Tem uma questão dentro do BNB com relação aos espaços culturais, né? Que é um espaço que envolve não só cultura, negócio. Que eu já tinha ouvido falar e pelo que eu entendi é um espaço múltiplo. E aí vocês estão lidando com o problema de ter gente acessando a internet através do equipamento de vocês, mas sem gerar esse conteúdo positivo que vocês queriam que gerasse sobre o espaço. Na realidade, não é que eles não geram conteúdo positivo, né? A gente tem os artistas que a gente trabalha nesses espaços, né? E esses artistas, eles estão ali, olha, eu trabalho tal, vai ter uma minha exposição tal, e tudo. Mas a gente não tem uma política de controle disso, a gente não tem uma política... E a gente não pode, né? Porque são pessoas, são os artistas que trabalham com a gente, mas é o público também. É o público que está lá dentro, é o público que está usando. Eu imaginava assim, eu fico imaginando assim, que é o BNB, né? E aí o BNB tem diversas formas de produção. Ele pagando os profissionais para fazer essa produção de conteúdo. Aí as pessoas que estão acessando, a preocupação é que elas estão acessando Twitter, Facebook, não colocam assim, tudo isso. E São não vários canais, a gente não tem esse controle. Mas acho que aí você tem um problema de formação, né? Isso. Das pessoas não acessarem o que vocês acreditam que seja o ideal. Isso. Porque a gente não tem nada formatado. E assim, é um desafio pra gente, enquanto marketing, enquanto banco, porque queremos e é funcionário público mesmo, um negócio bem complicado. Eu acho essa questão de acesso, assim, primeiro assim, eu acho que o controle A informação que eu falo é formação educacional, o cara chegou e teve uma formação e ele quer ler mais sobre um assunto. Isso você vai lidar em Fortaleza, em São Paulo, em Nova York, então eu acho que depende da formação do cara, né? Eu não vejo problema com essa questão de controle, não. Eu acho assim, primeiro, aí a gente também tem que pensar, as pessoas, eu fiz uns trabalhos no ano passado no interior com o pessoal da Feira da Música, fui nas oficinas de comunicação. E cara, é muito curioso essa euforia em torno da internet, e eu fico muito preocupado com o interior do estado, fala assim, a internet é uma coisa esquisita. As pessoas sabe assim, não usam tanto, não tem tantas lan-house, as pessoas vivem mais tempo offline, você tem municípios em que o acesso é ultra, hiper, mega precário. E aí o que acontece? Quando a internet desponta, né, e aí vamos pensar, assim, não vamos pensar tanto assim, nós
aqui e eles lá. Eu acho que eu passo mais tempo do meu tempo da internet livre, né, assim, desocupado, conversando com os colegas no Facebook, no MSN, enfim. Tem gente que gosta de ver pornografia, né, mas não é o meu caso, mas... enfim, não, eu falei mais, né? Eu já passei da fase. Aí tem tempo que você casa, né? Pedro Rocha ali, debaixo daquela barba. Aí, mas assim, você acessa outras coisas, de fato. Então, assim, é muito difícil você que as pessoas não acessem. Você, assim, porque tem essa questão da internet, ela, acho que eminentemente, acho que mais atrai ela, é essa questão da relação. Mesmo um comentário para xingar o cara, tem essa interface, e isso é o grande lance da internet, de você se comunicar com o outro. Ninguém quer emitir sozinho. E assim, e aí eu concordo com a Júlia, você tem um problema, uma questão de formação educacional. E eu acredito, assim, que na verdade o que se pode dar é pensar, no caso de vocês lá, pensar páginas iniciais, pensar conteúdos específicos, um site que essas pessoas partilham, e que você de repente ofereça conteúdo. Eu acredito que a questão cultural, a formação cultural, é uma questão de espiral, gente. Porque assim, hoje eu sou um leitor voraz de literatura. Assim, então, a minha mulher tem que fechar a luz para eu parar de ler, que eu estou lendo. Então, assim, mas assim, a minha formação de leitor é de história em quadrinho de quinta categoria, entendeu? Assim, hoje eu leio boas histórias em quadrinhos, mas assim, e é uma questão de espiral. Então, assim, eu comecei a ler a primeira revistinha que eu comprei, lá, O Casamento do Homem-Aranha, 1900 bolinha. E depois eu fui ler o Nietzsche, fui ler o Wittgenstein, mas desculpa, esses caras, eu tinha que ler o Homem-Aranha antes. Ninguém, assim, a gente às vezes quer privar as pessoas dessa formação. Então, assim, eu acho que tem que ser investido, de repente, um pontapé inicial. Porque eu acho que a questão da formação cultural, gente, é espiral. Você começa a gostar de uma coisa, você começa a gostar de outra, você começa a gostar de outra, você começa a gostar disso, daquilo, isso aqui. Aí você começa a beber, assim, duvido que o dia ter se apaixonado por cinema a partir do cinema iraniano. Sabe? Mas, assim, a sua entrada... a sua entrada, tipo, é o filme da... É hoje que a gente chama de guilty pleasure, né? Tipo assim, aquela coisa assim que hoje você... Assim, eu gostava disso, né? Então são os filmes dos Trapalhões, os filmes da Xuxa, tudo que estava no nosso cotidiano. E você realmente viu que a gente passava na sessão da tarde, entendeu? Aqueles filmes supostamente ruins, que de alguma forma faziam com que você ficasse 2 horas em frente à TV. E você se transforma a partir de que você vai gostando de coisas melhores. Ele gosta desse, aí ele começa a ver que tipo, tem o ritmo quente, tem o Dirty Dance, ele começa a ver qual é o melhor. E aí ele começa a ir, e aí tem uma hora que você pega outras coisas, entendeu? Assim, mas, sei lá, assim, tem gente, sabe esse povo que chega e diz assim, olha, porque eu gosto de música clássica. Ah, cara, tudo bem, pode gostar de música clássica, tu aprendeu a gostar de música clássica. Não vem com esse papo de que desde os 5 anos de idade você deixava de assistir o Bob Esponja classe quadrada para ver um concerto de bar na TV Cultura. Né? Paciência, assim, você começa. Então eu acho que o que vocês têm que investir é no start dos caras. Não é ficar controlando que caminho eles vão trilhar. Na verdade, o que vocês têm que fazer é dar um ponto de partida. Né? E o acesso à internet, pura e simplesmente, não é esse ponto de partida. Tem uma coisa também que a gente imagina que é responsável por esse caminho que as pessoas vão tomar, né? E não é. Não tem como você começar aqui, necessariamente vai parar ali lendo os russos em russo. Não é um caminho inicial e talvez fora da rede, talvez fora de um ambiente mais... E também aceitando isso, porque hoje, por exemplo, eu acho que nós três, a gente não é tão fragmentado, mas você vai para algumas palestras de pessoas da nossa cidade, os discursos são fragmentados porque eu acho que é como as pessoas estão se relacionando também com as informações e com o que chega até por cima. Não é controlar também. Acho que nem é interessante você controlar, porque você fica ditando o que é a boa cultura, o que é o bom gosto, o que é isso, o que é aquilo, aí você me parece fascismo. Mais alguma pergunta? Eu não tenho. Tem essa multidão aqui. Não, deixa eu só fazer uma rapidinho. Porque... Lá ele. Porque geralmente quando tem uma crítica nacional, como a gente está no Brasil, tem uma repercussão maior, porque você tem um contato às vezes com o diretor,
com todo esse pessoal, todo o pessoal da produção. Eu quero saber, na hora que você faz, o pessoal do cinema fala que o filme nacional, não está às vezes aliviado por ser uma produção nacional, ou você vai do ponto mesmo. Você até citou o caso do assalto ao Banco Central, mas queria que você falasse um pouco. Deixa eu só complementar a pergunta dele. Fala da questão nacional e fala da questão local. Vocês estão muito difícil. Mas a crítica, ela é, digamos que ela é formatada por vários fatores. Tipo assim, a questão histórica, né, a questão cultural. Talvez o bom humor do crítico quando vai ver o filme, eu posso ter dormido muito mal ontem, vou assistir o filme hoje e acho péssimo. Isso às vezes influencia. Essa questão da produção cinematográfica local não tem como não influenciar. Isso influencia. Agora sim, eu, Diego Benevides, eu tento me fazer ausente disso. O que acontece? Localmente, como o Dani colocou, eu conheço muitos cineastas aqui, certo? E eu tenho uma certa relação, mas que não é uma relação que eu vá chegar no estúdio, no set, enquanto ele está fazendo um filme, e dizer assim, pô, mas não faz esse quadro desse jeito não, que está errado. Eu não estou lá para isso não. Eu estou lá para acompanhar. Antes de tudo, ele é um parceiro. O crítico, ele é um mediador entre o público e o artista. Se eu tenho um artista, um cineasta que fez um filme que eu fico, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não entendi nada. O crítico, nesse caso, ele tem a função de, pelo menos, te dar uma alternativa para você entender, né? Então, ele tem que te dar informações, assim como um bom jornalista de notícias comum, agência e tudo mais. É um pouco complicado, porque o que hoje eu vejo é que tem uma questão. O pensamento crítico, ele é um pouco elitista, né? Porque você tem o conhecimento sobre aquilo, você tem leitura sobre aquilo, né? Então acaba que você é um pouco superior, no sentido chulo da palavra, a quem está lendo ou não, né? Mas assim, você tem que fazer com que o seu texto ele convença o seu leitor e que o leitor já acha que você tem alguma coisa com produção. A gente cansa de receber comentários assim, tu foi comprado. Ou então assim, tu não gostou, vai lá e faz melhor, porque essa é a função do crítico, né? Porque a gente está ali para fazer. Não, a gente não está para fazer. A gente está ali para mediar o conhecimento, o que a gente viu e o que é que o público precisa ou pode ver naquilo, né? A gente acha massa um filme que tem a abertura para mil interpretações, que você fica assim, poxa, mas eu não entendi do jeito do Diego e não sei o quê. Isso é massa. Eu estou te dando apenas uma ferramenta, né? Eu estou te dando a minha ferramenta, que eu quero fazer com que você enxergue aquilo, né? Eu estou fugindo da pergunta, mas sim, assim, a gente tenta fazer uma política da boa vizinhança. Por quê? Porque são nossos companheiros, eles trabalham, eles vivem de cinema assim como a gente, né? A gente sabe das dificuldades de um cenário local, de um cenário nacional, né? Muitas vezes a gente acompanha, como eu te falei, a gente vai em set, a gente troca conversa no Facebook e tal, e acompanha uma produção que quando chega a hora de você criticar, talvez você vá pegar um pouco mais leve. Talvez ao invés de você dizer que foi ruim, ele estava apenas inadequado. Entendeu? Então assim, existem essas estratégias. Por exemplo, eu falei que eu sou professor, então eu já trabalhei em uma agência de comunicação que prestava serviço para um produtor de um filme. Eu tentava me ausentar de tudo. Porque eu não posso, como editor-chefe do Cinema Inovador, falar a mesma coisa que eu estou assessorando, um amigo meu está assessorando. Não. Onde é que está escrito isso? Entendeu? Mas assim, a gente tenta fazer uma política de boa vizinhança para que não tenha nem uma grande influência das nossas amizades e tal. Muita Tá bom.
O gosto pessoal naturalmente interfere na crítica ou na matéria. Como lidar com isso? Que é do Felipe. E da professora Adriana, a internet possibilita um maior mercado para o jornalismo cultural? Se as pessoas leem mais, tem mais mercado? Para vocês. Quem quiser falar. A questão do mercado, gente, assim, na verdade eu acho que é um desafio para o jornalismo na internet, né? Assim, é encontrar formas de fato ganhar dinheiro, porque assim, você tem um mercado leitor, mas aí você tem na contramão essa questão para ser mercado efetivamente, que você tem essa remuneração, você consiga manter uma equipe. E porque, por exemplo, eu fico muito feliz, por exemplo, com um trabalho como o do Cinema com Rapadura ter se tornado um trabalho mais robusto com os tempos. Por quê? Porque quando começou, que ele era mais tímido, que era aquele grupo de amigos fazendo, gente, se não começar assim, se você continuar a ter prejuízo para manter aquilo ali, você larga. E eu acho assim, a primeira etapa que você tem que ter, se você vai fazer um blog jornalístico, não estou falando um blog que você vai botar o que você acha do mundo, mas se você quer fazer um trabalho jornalístico na internet, a primeira etapa que você tem que tentar conseguir, e o mais rápido possível, é você ficar no 0 a 0. O que é o 0 a 0? É você não ter que pagar todos os filmes que você vai ver. Você conseguir pelo menos a carteirinha denunciar para você entrar de graça nos filmes, porque senão... mas assim, porque se você pensar no começo, o que vai acontecer? Aí o cara fica preocupado com os leitores, aí todo fim de semana eles vão gastar, aí você vai gastar, e os cinemas são caríssimos, você vai gastar tipo 20 pau, 30 pau, 50 pau. Você gasta com passagem ou com a gasolina, gasta com ingresso, gasta com estacionamento, aí paga a da namorada, do namorado, então assim, você tá... E você larga, pois é. Então o desafio é esse, você, primeiro ponto, e aí é urgente, é você manter qualquer coisa que você for na internet, que ele vire 0 a 0. Essa questão do trabalho voluntário às vezes tem esse problema, porque às vezes as pessoas precisam de grana, então assim, você precisa pagar a sua conta, alguém te oferece uma coisa que você fazer no sábado, ele vai deixar de ver o filme, deixar de gastar o que você ia gastar 60 pau no filme para você fazer um trabalho e ganhar. Então você tem que primeiro, esse é um investimento aí, de fato, se eu soubesse a resposta, eu já teria montado no site, estaria ganhando dinheiro com ele, né? Mas assim, é exatamente isso, você tem que, primeiro ponto é o 0 a 0 financeiro, tipo assim, não ter um prejuízo, né, consigo fazer com que não seja oneroso para mim e investir mesmo que você tenha um retorno financeiro em relação a isso. Quanto à questão do gosto, gente, assim, essa questão de ele interferir na crítica, eu acho que ele, na verdade, interfere no crítico. O bom crítico, ele vai ter que segurar esse critério. Assim, ó. Tem que se ausentar um pouco. O meu crachá é as linguinhas dos Rolling Stones, eu sou fã da banda. Assim, eu tenho um boneco do Mick Jagger, eu tenho toda a coleção da banda, eu tenho todos os DVDs, eu sou apaixonado pela banda, mas já escrevi resenha falando mal disso, entendeu? Sim. E claro que assim, eu achei, assim, do ponto de vista de crítica, de um comentário crítico, eu falei mal do disco, porque eu achei, olha, de fato o disco não é essas coisas todas, é isso aqui não tá legal, isso aqui tá mais ou menos, não sei o que e tal. É um disco mais fraco em tantos anos, aquela coisa e tudo, e o disco rolou no meu carro freneticamente. Então assim, você tem que tentar manter isso, assim, você tem que manter essa distância. Qual é o problema? Quando você tem uma relação de paixão por um tema, sei lá, por um cineasta, por uma banda, por um quadrinista, por um escritor, para mim torna-se mais difícil você fazer aquele comentário. Mas você tem que separar. Então assim, eu acho que você tem que pensar isso. O gosto, ele interfere no crítico. Você dá a desculpa de por que você é de um profissional, ela não pode ser o achismo. Acho bom, acho ruim, acho legal, acho chato. Não. Né? Você tem que explicar. E aí eu acho assim, o Diego deve ter tido, já que ele trabalha mais com crítica diretamente, deve ter tido essa experiência. Assim, de às vezes você vai no filme, o filme é chatíssimo, mas do ponto de vista da crítica o filme é ótimo. Mas você fica lá, nossa, que filme aborrecido, mas assim, tá tudo certo. A gente que está na redação do dia a dia, geralmente a gente não faz crítica, a gente faz uma resenha. Então, eu não me considero crítico de nada.
O que eu posso falar é pela resenha, que é o que a gente de vez em quando tem que se deparar. Vai para um filme, faz um vídeo arte vivo. Não sei se vocês conhecem esse artifício que a gente tem no vídeo arte. E eu acho que para mim, dos artifícios também é de você perguntar para as pessoas que assistiram, trazer algumas opiniões diferentes, conversar mesmo. Porque gosto você tem, como o Dela falou, a gente é gente, né? A gente tem uma formação cultural que vai interferir nessa escolha ou naquela. E acaba que você prefere tal estrutura, tal produção, mas você identifica que algumas pessoas possam gostar daquilo, aí você pondera, porque a resenha ela não é tão incisiva nem tão radical. Você pondera que, sei lá, por exemplo, os recentes filmes de temática espírita, que para muitos críticos eles são horríveis, mas tem gente que está chorando no cinema. Está super emocionado, porque aquilo tocou muitíssimo na pessoa. Você não vai desconsiderar essas opiniões, mas você pode ser mais frio, sei lá, não tão entusiasta daquela situação, daquele filme, ou então de um disco, de um show. As pessoas lotam o Hallelujah e afins. Sei lá, não chega a ser uma crítica, né? Você não vai fazer crítica do show. Mas você, por exemplo, eu tenho problemas com isso. Não acho tão legal ir para um show de só pagode, né? Pagode gótico, sabe? E aí você. Mas tem agora o sertagode ou é sertanejo? Pagonejo. Enfim, tem essas coisas todas que são misturas incríveis. Mas você pondera, né? Você pondera que as pessoas vão ler aquilo e vão, por exemplo, na resenha elas estão mais atrás de informação ou de saber como foi, do que exatamente se você gostou ou não, se é legal. Talvez até procurem esse viés, mas você pode apresentar outras nuances quando você de fato não gosta daquela história. E mercado, porque o banana, por exemplo, o grande problema do banana era conseguir se manter. E eu acho que quando você não consegue ser sozinho naquilo dali e ser, sei lá, vamos dizer que você escreve bem, apura bem e é muito articulado para conseguir o financiamento. Você não é essa pessoa, você foi montar aqui. Acho que tá. Bom, eu falei que eu tenho 4 empregos. Então, assim, a questão da internet como mercado, é bom que, se você quer levar para frente um site, que é sério, que tem uma equipe bacana, que você tenha uma equipe de marketing, ou um profissional de marketing bem articulado para isso, porque como a Julia falou, a gente acha que a gente vai ter um site bonito, ou um site bacana, um site interessante como Cinema com Lavadora, e que a Globo vai anunciar na gente. Não, a gente já foi procurado pela Globo, a gente mandou um orçamento muito baixo, e que aí eu perguntei para o Júnior, e aí, rolou? Ele não, porque eles encontraram um blog tal que fez de graça. Colocou o anúncio de graça. Então, assim, esse é muito ilusório vocês acharem que um portal grande como o Cinema com Lavadora está distribuindo dinheiro. Eu falei, a nossa colaboração, os nossos colaboradores são pessoas de diversas partes do país que gostam do que fazem, não necessariamente que estão ganhando para isso, é muito difícil. E, enfim, mas essa parte de investimento não é muito comigo como diretor. E a questão do gosto pessoal, sim, acaba interferindo no crítico, como o Delano falou. Por exemplo, o meu cineasta preferido é um coreano. Ele não tem nada demais na estética dele. Ele faz um filme cru, mas que ele se torna o melhor diretor para mim por causa da narrativa e do roteiro que ele estabelece para cada filme. E a filmografia dele é irretocável. Então, assim, obviamente, quando eu vou ver um filme dele, eu vou, poxa, mais um filme do King Duck, pá e tal, foi pra Cannes e não sei o quê. Vou ver, gostei. Mas toda vez que eu vou escrever, eu vou dizer assim, o diretor continua sem
se destacar na forma como ele reproduz suas imagens. Eu tenho que ter esse meu senso de separar. Eu acho ele fantástico. Eu tenho uma pilha de posters lá em casa. O único pendurado no meu quarto é um filme dele. Então assim, mas não necessariamente eu vou gostar de tudo que ele faz. Não necessariamente eu vou gostar de tudo que o Almodóvar faz, e para mim o Almodóvar é um dos melhores cineastas que tem. Né? Então assim, é muito relativo. A gente tem que tentar separar isso. O que eu gosto do que eu estou criticando. Eu tava fazendo balanço dos meus textos, eu descobri que dos 7 Jogos Mortais eu já escrevi sobre 5. Sim, 5 anos que eu estou sendo formado, foi 1 por ano. Jogos Mortais. E eu fui reler os 5 textos e comecei gostando e terminei odiando. Porque até o 4 ainda dá pra engolir, né? Depois ele cai totalmente. E eu adoro filme trash terror, pode não parecer, adoro trash terror, suspense, adoro tomar susto, adoro ver sangue, entendeu? E assim, não necessariamente eu vou dizer que os Jogos Mortais, o 7 e o final, que não deve ser o final, já chegou outro, é muito bom, porque tem muito sangue. Assim, é que nem a polêmica do filme Sérvio, que vai entrar no Brasil ou não entra no Brasil porque tem pedofilias, necrofilia. Eu assisti o filme, eu falei, adoro sangue, adoro pancada, porrada, mas é um filme disgusting, assim, não sei como é que eu falo isso em português. É nojento, é grotesco. Nem com 18 anos eu acho que ele é o ó, pronto. Que ele, sabe, porque não é só a classificação indicativa, é outro contexto também. Né? Porque isso, essa polêmica faz com que eu baixe, faz com que meu primo de 16 anos que adora filme baixe. Né? Então assim, adoro isso aí, mas por que eu vou gostar desse filme? Que é o novo Laranja Mecânica, que eu adoro. Pra mim já é pretencioso daí. Já quer entrar na história do cinema, não é assim. Entendeu? Então assim, eu tento separar o meu gosto do que realmente é um bom filme baseado em teorias, em leituras, em análises, e tudo que eu já fiz. Mais algum? A gente vai encerrar agora. Vou dar alguns avisos. Para pegar o certificado dos outros ciberdebates que houveram antes desse, é a partir de segunda-feira na Cleo, lá no Labjó. Acho que todo mundo sabe que é a sala P25. O próximo ciberdebate, o tema vai ser Comunicação Integrada e Redes Sociais, no dia 27 de setembro. Toda a última terça-feira do mês vai ter esse ciberdebate. A gente queria agradecer às professoras, aos debatedores que disponibilizaram o seu tempo para vir para cá. A Unifor cedeu o espaço, os professores que liberaram as turmas, Glauber, Celiomar, Angela Julita, Jocélio, Glauber também, o Aderson, ao coordenador Wagner, que não pôde vir aqui porque ele estava numa reunião de última hora na reitoria, mas ele liberou a turma dele também, e as professoras Adriana e Joana, que nos deram esse espaço para produzir um evento tão divertido, trabalhoso, mas bem divertido. Obrigada. Obrigada a todos que vieram também. Vamos falar no final aí? Querem dar um tchau não, vocês? Vocês derem tchau não aí, pessoal?